Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Sede Perfeitos, nos itens 1 e 2, Caracteres da Perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso teríeis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudares, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. São Mateus, capítulo 5, versículo 44, 46, 47 e 48. Item 2. Uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-lhe-ia igual, o que é inadmissível. Mas os homens aos quais Jesus se dirigia não teriam compreendido essa nuance. Ele se limitou a lhes apresentar um modelo e lhes disse para se esforçarem por alcançá-lo. É preciso, pois, entender por estas palavras a perfeição relativa, aquela da qual a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse: amar aos vossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, assim, que a essência da perfeição é a caridade em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, observando-se os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, se reconhecerá que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, pois todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são sua negação, porque tudo o que superexcita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amor dos inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre o indício de maior ou menor superioridade moral, de onde resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade naquilo que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E para nos auxiliar no estudo de hoje, nós contamos com a ajuda dos nossos queridos amigos e facilitadores, Richardson Miranda e Vicente Cardoso. Um ótimo estudo a todos. Muitíssimo boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a este momento em que nós estamos aqui agraciados pela presença dos bons espíritos. Agradecemos o carinho, a atenção de todos vocês, a presença de todos nessa noite. Que a mensagem que está preparada para todos nós sejam convenientemente adaptada à condição de cada um de vocês, aos nossos amigos internautas que estarão nos ouvindo outro momento. Então sejam todos bem-vindos a essa grande sala de aulas
na onde essa casa tem feito o seu trabalho. Nós passaremos a palavra inicial para o desenvolvimento da mensagem ao nosso amigo Richardson Miranda. Com ele a palavra. Boa noite a todos, ao Vicente, né? Prazer estar aqui junto. Essa parte do Evangelho, quando fala sedes perfeitos, ela traz uma inquietude para nós. Primeiramente, porque como nós podemos pensar em sermos perfeitos, ainda sendo seres em uma caminhada evolutiva. Principalmente nós que estamos no mundo de provas e expiações, que é o segundo ano, né, gente? Antes desse era o mundo primitivo, e a posteriori vai vir o mundo de regeneração. Ou seja, quando vem essa passagem no Evangelho, traz essa inquietude para assim, como nós vamos nos propor a sermos perfeitos se nós ainda estamos aprendendo, se nós ainda estamos numa caminhada. O que o Evangelho quer trazer para nós com essa reflexão de sermos perfeitos? Que perfeição é essa? Para isso nós temos que relembrar, né, as passagens do Cristo que aqui esteve. Jesus, um ser tão sublime, que hoje, né, é o dirigente espiritual da Terra e até de outros mundos evolutivos, ele, ao vir para cá, para este plano, ele se propôs a vir numa condição humana, para estar de igualdade para conosco, para todos os seres que aqui estavam e que estarão como nós hoje. O ser, né, que poderia ser tido como o mais perfeito que por esse mundo passou, colocou-se numa condição de igualdade, de humanidade. E, além disso, ele sempre esteve no meio dos mais necessitados, daqueles apontados pela sociedade como uma escória, os marginalizados, os alcoólatras, os leprosos, as prostitutas e até os ladrões, quando ele foi crucificado, no meio de dois, ali. O que Jesus nos traz com esse modelo? Que a perfeição que é esperada de cada um de nós é, primeiramente, dentro da nossa humanidade. Hoje, nós temos muito a tendência de sempre nos comparar com aqueles que estão muito à frente de nós. Isso é o primeiro erro que nós cometemos. Nós temos que, sim, termos aqueles exemplos que podem nos motivar a seguir, a aprender, a aperfeiçoar e evoluir. Como Cristo foi e continua sendo para todo este plano terreno. Mas hoje nós sempre nos colocamos, mediante os outros, numa condição de inferioridade, de incapacidade. E esquecemos de lembrar que as pessoas hoje, as quais nós olhamos e temos como os maiores modelos, em qualquer área que seja, de perfeição, de sabedoria, de conhecimento, elas ontem estavam como nós. Elas começaram de algum lugar. E elas não acertaram sempre. Mas o que as diferenciou das outras demais é que elas persistiram e aprenderam com os próprios erros, até chegar onde elas estão hoje. A gente vê alguns ditados que eles falam assim: as pessoas vão ver as suas vitórias, mas ninguém vai querer saber das suas dores, das suas lágrimas e sacrifícios. Então, para nós refletirmos quanto à questão de seres perfeitos, o primeiro passo é aceitarmos a nossa humanidade. Nós somos seres em aprendizado, em evolução. Errar é esperado.
Agora, persistir no erro, como diz o ditado, é burrice. Então, a diferença é essa, como que nós estamos nos conhecendo dentro das nossas potencialidades, das nossas capacidades, como nós estamos investindo em nós mesmos para nós podermos, a cada dia, nos tornarmos perfeitos, a cada dia nos tornarmos seres melhores, mas olhando para nós com humanidade, reconhecendo as nossas limitações, as nossas dificuldades e também as nossas fortalezas. Todo mundo tem coisas positivas e negativas a melhorar. E trabalhar dentro disso a humildade. Aquilo que eu tenho de limitação, de dificuldade, eu ter a humildade e a hombridade de poder buscar auxílio, de buscar alguém que possa me conduzir, que possa me ensinar, e assim eu possa aprender e evoluir. Assim como também não existe ninguém que é tão pobre que não possa dar nada, ou tão rico que não possa receber nada, não é? Todas as pessoas, por mais simples que elas pareçam, elas têm uma qualidade, elas têm algo que elas podem dar para o outro, elas podem estender a mão para um outro. A espiritualidade sempre nos traz isso. Quando estiverem nas piores situações, olhe para baixo que sempre vai ter alguém que ainda está pior do que você. Pior das situações que nós enfrentamos aqui no plano terreno, gente, se nós olharmos ao redor, nós vamos encontrar pessoas que estão passando por coisas piores. Isso nos mostra que nós temos dificuldades, lutas e enfrentamentos, mas todos têm. Todos nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, a este mundo é esperada, né, o aprendizado através das experiências, através da prática. Ninguém vai ficar aqui de braço cruzado. Agora, como que nós estamos tomando isso? Nós estamos aprendendo com isso. Como Emmanuel, eu falava sempre com o Chico, não é? Se não é possível voltar atrás, é possível recomeçar e fazer um novo fim. Eu gosto muito de citar o Santo Agostinho, porque a obra de vida de Santo Agostinho, ela é, assim, é um aprendizado riquíssimo, porque mostra um homem que até a metade da sua vida terrena, ele era tido como o mais desviado e aquele que mais errava, aquele que estava mais perdido. A partir do encontro dele com Cristo, ele mudou tanto a vida dele que ele se tornou uma santidade. De tamanha conduta, de tamanhas ações que hoje servem de exemplo para nós até hoje. Né? Até é dele que vem falar que na vida tudo passa. As dores passam, as alegrias também passam. Então, o que nós estamos fazendo e como que nós compreendemos essa questão de seres perfeitos? Qual é a minha perfeição dentro da minha humanidade, dentro das minhas condições? Eu vou começar, através da minha reforma íntima, a conhecer a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. E você vai começar a conhecer essa pessoa e identificar nela características muito bacanas, outras nem tanto. E aí, a partir disso, que você vai buscar o material que você necessita para mudar, aprender e evoluir. É esta perfeição, é a intenção, é o processo, o que nós estamos fazendo. Porque ficarmos estagnados e procurando fora, ou apontando para fora aquilo que nós temos que encontrar dentro, isso é covardia, isso é fuga. E a maioria hoje da humanidade está nesse sentido. As pessoas estão cada vez mais apontando a culpa nos outros, os defeitos dos outros, os erros dos outros. Quantas vítimas nós temos hoje? Vocês observaram? Todo mundo é um coitadinho. Se você sentar num ponto de ônibus, nossa, quantos coitadinhos.
Na fila de um banco, todo mundo é um coitadinho. Todo mundo é vítima de algo. Todo mundo é a cara da injustiça e da maldade do mundo. Mas isso é fuga. Nós estamos tentando projetar fora para nós não encararmos dentro. Para nós não encararmos a pessoa que é mais importante na nossa vida. Somos nós mesmos. E como diz o ditado, nós temos que olhar para os esqueletos guardados nos nossos armários. São os segredos mais íntimos que nós sabemos. E confessá-los a nós mesmos. E doutriná-los. A maior doutrinação que tem, espiritual, é a nossa mesmo. Né? Então, buscarmos este trabalho, porque aí sim nós estamos cumprindo o propósito que fizemos a vir para este plano terreno, que é aprender e evoluir. E não ficarmos empacados. Errar faz parte do processo, mas o mais importante quando se erra, é o que você vai fazer com isso. Porque quando nós erramos, nós acabamos estando de frente com dois caminhos possíveis. Um é aprender com aquele erro, não cometê-lo mais, se tornar forte e evoluir. Ou, com aquele erro, ficar ali cristalizado no ódio, na raiva, se fechar e se destruir. Além de se destruir, destrói todo mundo que está em volta. Né? Então, é simples assim. É um livre-arbítrio. Agora, eu acho interessante, às vezes no acolhimento fraterno, as pessoas chegam e elas vão queixar porque elas erraram. Eu falo, que bom que você errou, você é ser humano, né? Agora, o que você vai fazer com isso que vai mostrar a sua diferença? Se está errando 1000 vezes na mesma coisa, então espera aí que tem alguma coisa a ser vista e pensada. Se errou e aí se empacou também, não faz mais nada da vida e assume a posição da vítima, porque vítima é muito bom, gente. Ser vítima tem muito ganho secundário, ser coitadinho, não é? Não precisa fazer nada. No frio desse aqui, eles levam até caldinho na casa da gente. Não é assim? Agora você dá conta, assumir suas responsabilidades, dar conta da sua vida, isso dá muito trabalho. É melhor ser a vítima da minha família, ser a vítima do meu trabalho, ser a vítima do meu bairro, ser a vítima dentro do centro espírita. Todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima. Não é? Agora, a questão é, você quer ser vítima? E aí, o que você está fazendo dessa sua experiência terrena, que é chamada de vida? O tempo está passando. E a oportunidade foi dada. E depois você vai ter que prestar conta para uma pessoa que é muito exigente. Que quando você voltar para o outro lado, ela não vai te dar sossego. Sabe quem que é essa pessoa? Você mesmo. Isso se chama consciência. Está lá no céu e inferno. Céu e inferno é um estado de consciência. Eu tenho muito medo da minha consciência. Porque, dependendo de como está a minha consciência, eu posso estar no maior paraíso que existe no universo, que eu não tenho paz e não tenho sossego. Ela não fica calada. Não é? Ela não me dá paz. Agora, se eu estiver bem com a minha consciência, eu posso estar no maior inferno que existe, que eu estou super zen e estou super bem. Então, isso tudo depende de nós mesmos. E nós assumimos a nossa responsabilidade, é um desafio muito grande, não é? E é assim que nós nos tornaremos perfeitos. Nós somos parte de um projeto tão magnífico que Deus, o Criador de todas as coisas, nos deu todas as condições para que nós possamos caminhar e evoluirmos por nós mesmos até nos tornarmos a sua imagem e semelhança. Vós sois deuses. Não é? Olha que perfeição disso. Então, está tudo aí dado. Agora, o alcance da perfeição depende de nós. Nós estamos no processo.
Então olharmos para a nossa humanidade e encararmos ali e buscarmos esta evolução. Sente? Muito bem. Nós, dando prosseguimento à fala do Richardson, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Caracteres da perfeição. O que é o conceito de caracteres? O conceito é elementos individualizadores de uma pessoa, de um animal, de uma coisa. Isto é, as qualidades dessa mesma coisa. Como estamos falando aqui de sujeitos, então está falando de nós, as nossas qualidades. A perfeição divina, ela está evidente em toda a sua obra, em toda a criação. Se há uma perfeição, é Deus. A inteligência suprema causa primeiro de todas as coisas, conforme a pergunta 1 do Livro dos Espíritos. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Gênesis 1, 27. Criado à sua imagem, porque Deus é criador. E nós somos co-criadores. Quer dizer, nós criamos, na verdade, nós não criamos, nós geramos. Porque quem cria é Deus. E se Deus é criador, nós como criação, nós somos co-criadores em plano menor. E quando foi dito aqui, criado a imagem e a semelhança, porque Deus é perfeito. E nós somos o quê? Perfectíveis. Quer dizer, nós trazemos a perfeição em nós potencialmente. Embora não desenvolvida, mas está em potencial a perfeição, porque sendo Deus perfeito, a sua obra haveria que ser perfeita. Porque o Criador perfeito não criaria uma obra imperfeita. Mas por que nós não estamos perfeitos? Estamos perfectíveis. Por que nós matamos, estupramos, roubamos? Por que nós erramos tanto? É porque, na verdade, nós estamos a caminho do nosso desenvolvimento dessa perfectibilidade, que é a qualidade daquilo que é perfeito. E aí, em Salmos 82, 6, eu disse, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. E lá em João 10, 34, respondeu-lhe Jesus, não está escrito em vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ele está remontando lá Moisés, lá atrás, 1,26. Ele nos afirmou que nós somos deuses, mas não é Deus com D maiúsculo, é Deus com D minúsculo. Por quê? Porque diante da condição nossa de sermos a criação dele, ele nos adjetivou. Por que ele nos adjetivou? Sendo ele perfeito, a sua obra haveria que ser perfeita. Como nós não estamos ainda, estamos a caminho da evolução intelecto-moral, nós temos a perfeição em nós potencialmente. E para ser desenvolvida por nós mesmos. Porque, na verdade, Deus quis que nós fizéssemos da nossa parte na condição de co-criadores em plano menor. Olha o relevo da Terra. A Terra tem alguns bilhões de anos. E fomos nós, os homens, com as nossas mãos, com os nossos cérebros, é que modificamos toda a sua estrutura da sua superfície. Contribuímos assim para o progresso da Terra. E automaticamente, contribuindo para o progresso da Terra, logo nós progredimos também. Quando ele disse, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, aqui nós temos que ver situações para poder entender essa passagem. Sede perfeitos. Está se referindo ao ser. O verbo aqui está no imperativo. E no imperativo
não está perguntando se a gente quer ser perfeito ou não. Quando o verbo está no imperativo, está implicando o seguinte: queira ou não queira, a caminhada é a perfectibilidade, para nos conduzir à perfeição que é inerente a toda criatura da terra. Aí entra em jogo a lei do progresso. Essa lei do progresso está contida lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Existe uma lei do progresso. Todos nós fomos criados tendenciosos ao progresso intelecto moral. Portanto, que nós não retrocedemos na evolução espiritual. Nós podemos retroceder como homens, mas como espírito não, jamais. Na evolução, certo? Só vai à frente e acima. À frente é o progresso intelectual. Acima é a verticalização pelo amor, que é o progresso moral. Eu costumo falar o seguinte, que nós não evoluímos na dor. Quando você vê alguém num leito de dor, sofrendo muito, você fala, nossa, essa pessoa é tão boa, por que está sofrendo tanto? Ela vai purificar, ela vai para o céu. Será que sofrimento é indício de perfeição? Só se evoluem no amor. Porque lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, não tem lei do retrocesso, do regresso. Lá tem a lei do progresso. Então, mediante essas circunstâncias de que nós estamos submetidos à lei do progresso, todos nós caminhamos sempre à frente. Porque progredir é caminhar à frente em qualquer direção. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki, matou para mais de 200 mil pessoas, progrediram assustadoramente, mas não evoluíram. Porque a evolução se dá quando você observa de que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Há um teorema de Pitágoras, que quer dizer o seguinte, que se você pegar a soma dos quadrados dos catetos, você vai ter como consequência a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa. Porque a hipotenusa é a consequência da soma dos catetos. E os catetos aqui representam o progresso intelectual e o progresso moral. Mas se progredimos somente no intelecto, a gente não evolui. Então é preciso que a gente progrida assim, no horizontal e no vertical. E no vertical o progresso moral, que é justamente a verticalização pelo amor. Então, caracteres da perfeição. Então, nós somos seres perfectíveis. Nós trazemos dentro de nós mesmos a perfeição em potencial para ser desenvolvido o seguinte, através de toda essa caminhada, essa chamada roda de Sansara segundo o hinduísmo, certo? Essa lei do progresso que nos permite as reencarnações, que é a nossa reeducação. Se nós hoje erramos, amanhã renascemos novamente para darmos continuidade a essa caminhada do nosso progresso. E muitas vezes progredimos demasiadamente em conhecimento, no intelecto. E a nossa moral fica um tanto defasada. Certa feita, nós precisamos então caminharmos nas questões morais, porque lá no terceiro capítulo do livro O Céu e o Inferno, já mencionado pelo Richardson, nesse capítulo nos coloca que duas criaturas podem estar de braços dados, lado a lado, e uma experimentar as trevas, o sofrimento, as dores, enquanto a outra experimenta a felicidade, a plenitude da felicidade, a luz. Estão vendo que na verdade é o estado de consciência de que nós nos demoramos, é que nos mantém talvez na condição de sofrimento, de dores, quando também nos eleva à condição de felicidade plena, como diz o Richard ainda há pouco. Então, as qualidades que haveremos de conquistar é justamente o emprego da lei do amor, dessa verticalização na nosso progresso, porque progredir só no conhecimento não basta. Todos nós somos submetidos a essa mesma lei. Nenhum de nós aqui está fora dela.
Na pergunta 780 do Livro dos Espíritos, ficou o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? A resposta foi: é sua consequência, todavia não segue sempre imediatamente. Quer dizer, o progresso moral, ele depende do progresso intelectual. Como é que eu vou distinguir o certo do errado, o bem do mal, se eu não tiver o conhecimento? Então o conhecimento vem primeiro, mas através do conhecimento me permita que eu saiba distinguir uma coisa da outra. E nessa distinção é que eu tenho justamente a liberdade, chamada livre-arbítrio, mas em contrapartida a ele eu tenho um senso moral, que é o chamado juízo de valor. Sabe que momento que você vai fazer alguma coisa e que a sua consciência fala assim: epa, aqui você já errou. Toma cuidado, porque você já deu com os burros na água. Essa é a voz da consciência, é o juízo de valor, é o senso moral em contradita ao livre-arbítrio, que nos dá liberdade de escolha. E aí a gente percebe que aqui fica muito bem a lei de causa e efeito. Essa lei de causa e efeito, ela é assentada em cima do princípio da ação e reação. E a lei da ação e reação, segundo a terceira lei de Newton, ela diz que toda ação corresponderá a uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário. Só que a doutrina espírita, ao trabalhar a lei de ação e reação, ela deu nela uma guinada diferenciada. Porque a lei de causa e efeito, ela tem variáveis da lei de ação e reação, variáveis que nós precisamos conhecer para saber de que a lei de ação e reação, ela não pesa sobre nós, mas sobre nós a lei de causa e efeito, porque nós somos o quê? Nós somos objeto e causa dos nossos sofrimentos. Sofrimento é opção. Sofre quem quer sofrer. Não vem colocar que sofrimento é capricho de Deus, porque nunca foi. Deus nos criou felizes. Por que que vocês, por que nós não estamos felizes? Por que eu não estou satisfeito com a minha existência corporal? Por quê? Porque eu trago em mim ainda a soberba, o orgulho, o egoísmo, a vaidade tola que eu não consegui trabalhar ainda, e que eu preciso, pelo progresso intelectual, melhorar minha condição moral. Eu preciso entender de que eu sou causa e objeto do sofrimento, porque o sofrimento, ele sempre foi opção, embora as dores é contingência do processo existencial. Um animal, por exemplo, um cachorrinho, ele sente dor, mas ele não sofre. Ele não sofre. Por que ele não sofre? Porque não tem consciência de si mesmo. Então ele não existe, embora está aqui entre nós, embora ele vive como nós vivemos. Nós vivemos, o animal também vive. O animal não existe, nós existimos. Mas espera aí, qual a diferença existir e viver? Existir é ter conhecimento de si mesmo, é ter noção de si, é o despertar da consciência do seu futuro. Isso é existência. Por isso que o animal não existe, embora ele vive. Mas nós temos consciência de nós mesmos. É justamente nessa consciência que está escrita toda a lei do universo. Aí a lei de ação e reação é essa que realmente coloca esse princípio de causa e efeito, porque ela está sobre as nossas atitudes, nossos pensamentos, palavras e ações. Então ela tem que ter variáveis diferenciadas, porque Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. E a lei de ação e reação é o seguinte: você pega uma bola, você joga na parede aqui, ela bate e volta a você com a mesma intensidade que você jogou. De pronto, imediato. Você joga, ela volta em você instantaneamente. A lei de causa e efeito não é assim. A lei de causa e efeito, certo? A intensidade, ela não vem instantaneamente, ela é moderada. Na pergunta 96 do livro Consolador de Emmanuel, ele coloca que há males da alma tão persistentes que reclama várias estações sucessivas com o mesmo grau de intensidade nos processos regeneradores.
Isso quer dizer, nós gastamos muitas reencarnações para ressarcir um único débito. Um único. Então veja bem que em nós, em nossas atitudes, pensamentos, palavras e ações, impera-se a lei de causa e efeito, que está assentada em cima do princípio da ação e reação, mas que sofre as variáveis que nós até hoje não entendemos. Por isso que está aqui, nos dizendo, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E o vosso Pai Celestial está na segunda pessoa aí agora. Porque Deus, nós podemos conhecer Deus na primeira pessoa, quando Jesus fala assim, eu pedirei o meu Pai. Meu Pai está na primeira pessoa. Mas ele fala também, em outro momento, o vosso Pai. E o vosso Pai está na segunda pessoa. E isso é interessante, que em outro momento ele fala, o nosso Pai. Aí já vinha a condição da segunda pessoa no plural, gente. Porque meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Quer dizer, o vosso Pai é o Pai que eu entendo, o Pai que vocês entendem. O Pai que nós temos nossos conceitos. Que para muitos ainda é um homem rochochudo, bem gordão, de cabelos grisalhos, sentado num trono, e nós bobos lá, abanando ele assim, ó. Nós bobos, porque essa é a versão. Porque Deus não é homem. Não poderia ser uma mulher também, não? Gordona, cabelos grisalhos, branquinho, sentado num trono, mas por que tem que ser homem? Então, vejam vocês que o judaísmo vem carregado até hoje de um preconceito muito grande. E é isso, a gente passa a pensar o seguinte, que essa lei de causa e efeito, ela impera sobre nós o princípio inteligente do universo. Quando Deus nos criou, Ele criou o elemento espiritual, Ele não criou o espírito. Quando Deus nos criou, Ele criou o elemento espiritual e o elemento material. E esse elemento espiritual é o princípio inteligente do universo, que nós somos. Na pergunta 607A do Livro dos Espíritos, colocou que o princípio inteligente, num dado momento, passa por uma transformação e se torna espírito. E para ele começa a despertar da sua consciência. Aí começa então as leis morais imperando sobre o comportamento, sobre as atitudes, os pensamentos desse mesmo princípio inteligente. Então, é preciso entender que a evolução, somente através da evolução, é que nós conseguiremos realmente atingirmos esse desenvolvimento da nossa perfectibilidade, que é o estado de perfeição que Deus nos adjetivou. Porque inteligência é substantivo, inteligente é adjetivo. Então, Deus é inteligência. Então, nós temos aí o substantivo. Quando Ele nos criou, Ele nos dotou da sua qualidade, nos adjetivou. Então, nós somos o princípio inteligente. E agora, esse princípio inteligente está na condição de espírito. Porque na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, perguntou que é o espírito. Usou um artigo definido, que é o espírito. Poderia ter perguntado o que é espírito. Aí você diria, espírito é luz, é força, energia, é pedra. Mas perguntou o que é o espírito. Quando se usa o artigo definido, você tem que dar a resposta exata. E qual foi a resposta? Princípio inteligente do universo. E esse princípio inteligente do universo, ele vem desenvolvendo a sua perfectibilidade ao longo dessa trajetória do progresso, o intelecto moral. E chegou um dado momento, então, em que se tornou espírito, para ele começa essa caminhada que eu, o Richard, e todos vocês e todos nós nos encontramos. Estamos aqui progredindo para ver se realmente conseguimos evoluir. E nessa evolução, certamente, cada um de nós é Deus, com D minúsculo. Sabe por quê? Porque aqui agora, sobre o meu regime, sobre o meu pensamento, sobre o meu comando, eu tenho 70 trilhões de células. 70 trilhões de células. Se você puder imaginar agora, que se uma única célula que agora na ponta do meu dedo,
aqui na pontinha do meu dedo, uma única célula, dos 70 trilhões, se ela pensasse, porque nela tem um princípio inteligente, e se esse princípio inteligente pudesse pensar, o que ele pensaria de mim? O que ele pensaria de mim? Deus. Então Jesus foi muito claro: vós sois deuses. Não foi dito em vossa lei, vós sois deuses. Esses deuses é com D minúsculo, certo? Porque nós contribuímos para a consolidação da obra de Deus na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual é o principal objetivo da encarnação dos Espíritos? Fazer com que todos possam atingir a perfeição. Para alguns é expiação, para outros é missão. Mas continua a resposta, dizendo que uma das coisas importantes é fazer com que todos nós possamos contribuir na consolidação da obra da criação. Então, por isso, nós somos co-criadores em plano menor. O primeiro capítulo do livro Evolução em Dois Mundos coloca para nós que na nossa condição de espírito de terceira ordem, e até mesmo da segunda ordem, nós somos espíritos co-criadores em plano menor. Mas já na primeira ordem dos espíritos, já são co-criadores em plano maior, porque todos nós somos deuses reduzidamente nas nossas potencialidades. A soma total de nós jamais equivale ao Criador, jamais equivale a Deus, mas Ele está em nós, como nós estamos nele, dizia Paulo de Tarso. Em nele nós vivemos, em nele nós nos movemos, em nele nós existimos. Então vejamos nós, meus amigos, que a única coisa para nós aqui agora é isso que está dizendo aqui no finalzinho dessa lição, que ficou muito claro para nós. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A resposta foi benevolência para com todos, indulgência e perdão das ofensas. Isso tudo resume a caridade, porque a caridade implica benevolência, indulgência, implica para nós a abnegação, devotamento, perdão das ofensas. A caridade é você fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. É você se colocar no lugar do outro. A caridade é a prática do amor. Amor é lei. O amor é lei. Porque ele chegou e disse: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí está todas as leis e os profetas. Mas essa lei se manifesta através de nós, essas leis, justamente nas atitudes, justamente na prática, no exercício dessas leis, que é buscando aqui agora, finalizando, a essa atitude da perfeição, essa perfeição que Deus denotou a cada um de nós, que nos adjetivou. Ele é perfeito. E nós somos seres perfectíveis, trazemos em nós a perfeição, mas quis Deus que nós mesmos desenvolvesse essa perfeição. Então, é no exercício da condição de co-criadores em plano menor, é que nós estamos desenvolvendo essa perfectibilidade. E quando nós voltarmos para as mãos do Criador, que nós estamos voltando às mãos dele saímos, e para ele nós voltamos. Aí chegaremos não mais como simples princípio inteligente do universo, porque a pergunta 115 do Livro dos Espíritos perguntou: por que Deus criou alguns espíritos maus e outros bons? A resposta foi: não, os criou simples e ignorantes, mas tendenciosos ao crescimento espiritual, simples como o princípio inteligente que todos nós somos, ignorantes sem conhecimento de nós mesmos. E agora nós já temos conhecimento de nós mesmos, porque nós existimos. Portanto, meus amigos, que somente o amor incondicional, somente esse amor, essa prática das leis divinas de forma incondicional, é que nós chegaremos realmente a essa perfectibilidade em forma de quê? De reencontrar esses caracteres da perfeição. Portanto, que nós somos espíritos imortais,
e chegaremos nas mãos do Criador como princípio inteligente, já não mais ignorantes, mas sabedores de nós mesmos, como obra da criação, como corolário de Deus, o Espírito. Nós queremos dizer a todos vocês, agradecer aí a cada um de vocês, o carinho, a atenção de todos vocês, e dizer para todos vocês que essa mensagem, ela nos chama a uma grande renovação constante, permanente e duradoura de cada um de nós. E buscarmos esse homem de bem que vai ser falado à frente dessa mesmo capítulo 17. O homem de bem que nós haveremos de ser. São 19 itens que caracteriza o homem de bem. Trabalhar para sermos amanhã esse homem de bem. Obrigado a todos vocês que estão aqui presentes. Obrigado aos amigos internautas pela noite de hoje. Richard, quer mais alguma coisa? Obrigado, viu, Vicente? Obrigado a todos. Fica com Deus.